A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos estarei começando hoje uma série de mensagens com o título Sabedoria para hoje, Sabedoria de Deus. E nós vamos aprender um pouco mais sobre o que Tiago tem a nos ensinar. Amém? Carta de Tiago, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Obrigado pela água. Meus irmãos, nós éramos para estar muito bem, nós éramos para estar extremamente tranquilos. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 de Gênesis, 1 e 2 de Gênesis, que Deus, após a criação do homem, Ele estabelece de uma forma muito clara um lugar para que o homem viesse a viver. Olhando as características que o homem tinha, ele, além do cuidado que ele tinha na criação do homem, quando ele vê que o homem sentia falta, estava só, ele cria para si uma auxiliadora. Dentro desse paraíso onde eles viviam em completo gozo, em completa alegria junto com Deus. Ali não tinha tristeza, ali não tinha cansaço, fadiga, ali não tinha doenças, ali não tinha dores, ali não tinha tristeza. O homem vivia em paz, completamente cheio da presença de Deus, onde ele se encontrava com Deus na viração do dia. Porém, a palavra desobediência significa pecado. E de uma forma onde Deus nos mostra que quando nós não estamos próximos dele, o mal vem sobre nossas vidas, o homem desobedece e ele é expulso desse paraíso. Ele passa a sentir dores, ele passa a ter que trabalhar para poder comer, e não somente isso, a mulher também passa através de ter dores para ter os seus filhos. O homem passa a partir desse momento a sofrer. O sofrimento passa a ser parte da vida cotidiana do ser humano. Independente da forma, o sofrimento está presente na vida do ser humano desde a queda. Por causa da desobediência, o homem sofre. Ele pode se tornar o homem mais temente a Deus, ele pode viver no propósito de Deus, ele pode andar debaixo das bênçãos de Deus, que ele sempre estará passando por adversidades. O pastor está dizendo isso como uma forma de maldição? De forma alguma. É apenas a consequência da desobediência do homem. A prova disso é o próprio Jesus. Jesus, não cometendo um pecado sequer, Jesus ainda assim passou por inúmeras adversidades. Eu não vou nem citar mais à frente o relato da cruz, mas nós vemos a ira de Jesus quando chega no templo e começa a corrigir as pessoas que estavam fazendo do templo de Deus uma casa de comércio. Nós vemos Jesus algumas vezes questionando aquelas pessoas que andavam com ele, mostrando que aqueles homens e mulheres tinham pouca fé. Ou seja, diante da adversidade, o homem passa pelo sofrimento. O sofrimento, ele não é um castigo de Deus, mas uma consequência daquilo que o próprio homem havia recebido.
daquilo que o próprio homem havia feito. E diante disso, todos os anos, todos os dias, as pessoas passam por dificuldades. A diferença é como cada um irá passar por essas dificuldades. Nós podemos olhar para cada situação e encará-las de diversas formas, porque, como eu disse, o sofrimento vem para todos de uma forma diferente. A forma que nós iremos passar por esse sofrimento é que vai fazer toda a diferença. O homem ímpio que não conhece a Deus, ele busca na satisfação dos seus desejos, do seu ego, receber aquilo que ele precisa para poder anular o seu sofrimento. O homem que tem Deus, ele lança sobre o Senhor toda a ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas adversidades, para que ele possa de fato receber de Deus o direcionamento para passar da melhor forma possível. Nós vemos, através dessa carta de Tiago, que Tiago vem nos mostrar esse relato de sofrimento, de como nós podemos passar por tudo isso, e como nós devemos viver para que isso venha, em vez de nos prejudicar, nos fazer bem. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela olha para o sofrimento de uma forma muito dura, onde nós não podemos passar por isso. Mas é através da dificuldade, muitas vezes, que nós nos achegamos mais próximos de Deus. Tiago escreve essa carta a homens e mulheres que estavam passando por diversas adversidades, perseguições religiosas, perseguições do Estado romano, que buscava prender, buscava açoitar, buscava através da espada e da perseguição, até mesmo matar muitas pessoas. Então Tiago, já se denominando, que ele sendo irmão de Jesus, ele se denominava servo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, ele escreve essa carta aos irmãos na diáspora. A palavra diáspora, ela vem exatamente daqueles que haviam se dispersado quando a igreja começa a ser perseguida. Estavam todos reunidos em Jerusalém, a palavra pregada em Jerusalém, mas o povo começa a passar por perseguição. Diante disso, o povo de Deus se espalha. Porém, em vez do povo se afastar de Deus, o povo passa a pregar a palavra de Deus. E a perseguição chega até essas pessoas. E quando a perseguição chega a elas, Tiago vem trazer a cada um deles uma palavra de esperança para o seu coração, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas, que mesmo se nós estivermos no pior momento de nossas vidas, Deus ainda assim não nos abandonou. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece que Tiago estava se lembrando daquilo que os próprios irmãos em Atos haviam dito. Diante da perseguição que eles estavam sofrendo, pelos sacerdotes daquela época, eles olham para dentro de si e eles têm alegria em sofrer pela causa de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vem nos dizer isso de uma forma muito clara. Como é bom nós estarmos sofrendo pela causa de Cristo. Nós estamos alegres por estarmos sofrendo pela causa de Cristo. Tiago escreve da mesma forma a esses irmãos: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria do fato de passarem por várias provações. Isso não significa que Tiago queria se manter naquele momento de provação. Não significa que Tiago estava querendo que aquele povo continuasse sofrendo, mas ele tinha um motivo para dizer essas palavras a esses irmãos. Ele diz assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, a provação que cada um de nós passamos, ela serve com o intuito de nos levar mais próximos de Deus, para nos trazer mais próximos do Senhor. É justamente nos momentos mais conflitantes da vida que nós dobramos os nossos joelhos, que nós apelamos ao Senhor em campanhas, que nós chegamos diante de Deus e apresentamos ao Senhor os nossos propósitos. A tribulação, por causa da queda, ela faz com que nós nos aproximamos diante de Deus. Pastor, então eu devo viver sempre em provação? Não.
Nós vivemos em provação, mas ao final de cada provação, nós recebemos a vitória acerca de cada luta. As batalhas que a vida nos traz, é para que nós possamos encará-las de frente, confiando que Deus tem guiado os nossos passos. Porque se nós não perseverarmos, nós não chegaremos até o fim. Eu dando aula de batismo, eu sempre digo para eles o seguinte: o batismo é apenas a confirmação daquilo que nós iremos viver. É algo que nós fazemos publicamente, que nós apresentamos às pessoas publicamente a morte do velho homem para o nascimento de um novo homem. Porém, para que isso seja válido, eu preciso perseverar até o fim. Eu preciso me manter vigilante até o fim, porque a provação, ela gera fé. Diante da provação, como eu disse, nós não só dobramos os nossos joelhos, mas nós buscamos respostas em Deus. Nós buscamos a palavra de Deus para que ela venha trazer as respostas daquilo que nós precisamos, daquilo que nós buscamos. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, para que seja no momento de alegria, no momento de tristeza, o Senhor seja presente em nossos corações, porque a provação da fé que cada um desses irmãos estavam passando, iria trazer a eles perseverança. A perseverança não era simplesmente de estar vivo, mas era estar com fé em Deus, de buscar em Deus a solução das vidas deles. Eu tive algumas oportunidades de poder dar alguns atendimentos em situações muito críticas. E as pessoas, elas buscam em nós a resposta para os problemas delas. Muitas vezes as pessoas, elas pedem o atendimento e elas querem que nós traçamos o caminho até ela chegar no alvo onde ela precisa. Mas o que nós precisamos, e é o que nós temos tentado dizer às pessoas, que a solução para a vida delas é Jesus. É viver segundo aquilo que Jesus ensinou. É andar segundo aquilo que Jesus mostrou que nós devemos andar. A solução para as nossas adversidades, a solução para as nossas aflições, para a nossa ansiedade, é Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 5, 7, diz assim: lance sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ou seja, diante da adversidade que nós passamos, é Jesus que traz a solução para nós. Diante dos problemas enfrentados em várias áreas da vida, o que nós precisamos é buscar a perseverança em Deus. As pessoas buscam respostas em tudo, mas é muito difícil achar a resposta que vem de Deus. E é somente através dessa perseverança, que gera fé, que nós iremos conseguir chegar diante de Deus com ações completas. Nós podemos estar dentro da igreja durante toda a nossa vida. Nós podemos olhar para dentro de nós, passarmos a vida inteira fazendo a obra de Deus aqui dentro, como um diácono, um professor de criança, um pastor, um presbítero, alguém que trabalha em qualquer área da igreja. Você pode todos os dias sentar nas cadeiras, assistir o culto, não tem problema. Porém, você só conseguirá perseverar diante das situações adversas se você de fato buscar em Deus a resposta para os seus problemas. Se nós buscarmos em Deus a direção para aquilo que nós estamos vivendo, nós iremos com convicção ter a saída mais próxima. E mesmo se essa saída for difícil de ser chegada, o Senhor nos mostrará o caminho que nós deveremos andar. O Senhor nos mostrará como nós devemos passar por tudo isso, e nós passaremos por paz. Se você busca uma solução para os problemas que você tem passado, busque na palavra de Deus.
Busque como você deve se comportar diante da palavra de Deus. Tiago, a comparação da carta de Tiago, ela é muito próxima da comparação do Sermão do Monte. É como se Tiago estivesse explicando o Sermão do Monte para aquelas pessoas em que ele escreve. Ou seja, ele vem mostrar que a felicidade do ser humano está em ter uma vida parecida com Jesus. Meus irmãos, a solução para as nossas vidas está em Cristo. A prova mais concreta disso é que todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos perdidos, e nós muitas vezes não conseguimos dimensionar isso. Isso sim é aflição, isso sim é sofrimento. Todos nós estávamos condenados, mas Ele trouxe a solução para o maior problema das nossas almas. Se Ele trouxe a solução para aquilo que iria destruir as nossas vidas por toda a eternidade, como Ele não tratará sobre aquilo que nós estamos passando? Por isso, diante das provações, se alegrem diante da adversidade. Entendam que Deus está com você diante da adversidade. Eu tenho, hoje, se nós formos para olhar, um dos maiores discursos que se tem hoje em dia, principalmente para as pessoas da minha idade, é que nós vemos que existe uma geração que ela é uma geração mais sensível. Ela não consegue passar por determinadas situações, porque ela não aprendeu sobre o não. Ela não aprendeu a receber uma resposta negativa. A ideia dos pais muitas vezes era: eu amo meu filho, por isso eu não posso dizer não. Eu amo meu filho, eu tenho que dar a ele mais do que eu já tive. E isso muitas vezes aleijou a criação dos filhos, porque os filhos, na sua formação de caráter, de 1 até 8 anos, eles precisam aprender o que significa o não. Eles precisam aprender acerca disso. Ou seja, como eles irão perseverar diante da adversidade? Somente em Jesus. Somente Jesus tendo misericórdia, porque o não faz parte do nosso crescimento. As lutas fazem parte da nossa caminhada com Cristo. E por isso nós devemos estar alegres em todo o tempo. Não importa qual seja a adversidade. Não importa qual seja a dificuldade, nós devemos perseverar. Nós precisamos ensinar as pessoas que o Senhor está conosco em todo o tempo. Porque ora a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que Tiago está dizendo a esses irmãos, que eles não precisam se preocupar. Se eles estiverem em Deus, o Senhor suprirá as suas necessidades diante da adversidade. Meus irmãos, a adversidade não significa que Deus não estará cuidando, mas Deus está testando a nossa fé, querendo que nós possamos perseverar diante dEle. E essa ação completa é justamente de confiar que Ele tem a solução para as nossas vidas, para o cuidado de nossas vidas, é o que vai fazer a diferença. Ora, a perseverança deve ter ação completa, não simplesmente olhar para a adversidade e dizer: eu vou suportar a aflição que eu estou vivendo, mas eu estou confiando em Deus, que Ele é o meu sustentador. O motivo da minha alegria não é o momento em que eu vivo, mas sim o Deus em que eu sirvo. Quando nós temos dimensão do que Jesus fez por nós, de onde Ele nos resgatou, nós olhamos para as provações que nós vivemos e fazemos como Paulo: as nossas leves e momentâneas tribulações trazem para nós um peso de glória. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós vimos, mas naquilo que nós não vimos. Porque aquilo que nós vimos é passageiro, mas o que nós não vimos é eterno. Meus irmãos, a perseverança diante de Deus
estar alegre diante das adversidades, por pior que elas sejam, demonstra uma maturidade na fé. Demonstra você entender o fato, o propósito de que de fato Deus tem cuidado. Porém, isso também, mal interpretado, pode trazer para nós consequências, onde nós mesmos nos tornamos refém daquilo que nós vivemos. Veja bem, o fato de eu estar em provação, de eu estar passando por dificuldade, não significa que eu devo olhar para dentro de mim e ajudar nessa adversidade. O que isso significa? Que muitas pessoas, quando elas estão passando por alguma situação adversa, elas olham para dentro dela e pensam assim: já que eu estou na prova, eu vou colaborar com Deus, então eu vou sofrer um pouquinho mais, como se o sofrimento fosse exatamente aquilo que fosse alcançar o favor de Deus. Apenas viva o propósito de Deus, apenas isso, porque não é o quanto você sofre mais ou o quanto você sofre menos, mas é a disposição de glorificar a Deus independente da adversidade. É a sua disposição de olhar para Deus e ter a convicção no seu coração que independente da circunstância, o Senhor estará lá com você. Isso é uma ação completa de você estar satisfeito na vontade de Deus. Isso estar satisfeito chama-se suficiência de Cristo. Essa palavra suficiência de Cristo significa que Jesus é suficiente na minha vida, independente da circunstância. Ele é tudo que eu preciso. Ele é o que supre as minhas necessidades. Eu posso estar com a minha casa repleta e farta, eu sou satisfeito em Deus. Eu posso estar dependendo com que Ele mande o corvo vir buscar e trazer para mim o suprir da minha necessidade. Eu estou satisfeito em Cristo. Em todos os momentos, eu estou satisfeito em Cristo. Olhe para a vida de Jó. Não foi a perseverança de Jó, não foi Jó buscar em Deus as soluções para a sua vida, que ele demonstrou ser um homem justo. Não foi justamente tudo aquilo que ele passou de provação, que ele olha diante de Deus e diz: Senhor, antes eu o conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem, te veem. Não é exatamente isso que Jó vive. A palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem justo. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem temente a Deus. Mas Deus permite com que Satanás tocasse naquele homem, para que ele viesse a compreender o propósito de Deus, para que ele viesse compreender o que Deus queria com ele, para que ele olhasse para dentro de si e soubesse que Deus estava cuidando dele em todo o tempo. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa que Deus diz que Deus muda a sorte de Jó a partir do momento que ele começa a interceder, a orar pelos seus amigos. Amigos esses que haviam levantado calúnias, amigos esses que haviam apontado o dedo, que não agiram de misericórdia. Aquele que está insatisfeito em Deus, ele não olha o que os outros fazem, mas olha o que Deus faz por ele. Ele consegue olhar para o outro e amar o outro como ele ama a si mesmo. É um amor tão profundo, é um amor tão grande, que ele sabe dentro do coração do que Deus fez por ele, ele precisa fazer pelo próximo. Por isso, isso se chama perseverança, isso se chama ação completa, para que você seja perfeitos e íntegros. Tiago está mostrando para nós, meus irmãos, que diante da adversidade, nós iremos caminhar para nos parecermos mais com Cristo. Olha as ações de Jesus. Jesus nasce, cresce, começa o seu ministério e ensina as pessoas no caminhar das coisas. Em vez das coisas melhorarem, só pioram para ele. Mas lá naquela cruz, ele diz: Pai, faça a tua vontade. Intercede por seus amigos, intercede por nós,
dizendo: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que o Tiago está nos dizendo a esses irmãos: olha, não olha o tamanho da provação que vocês estão vivendo, mas tenha sabedoria em buscar em Deus a solução. Saiba que o Senhor é quem tem sustentado. Perseverem até o final, para que vocês sejam considerados homens íntegros. A nossa busca como cristãos deve se parecer todos os dias com Cristo. Sabe o que significa? Que nós carregamos dentro de nós essa natureza pecaminosa, que vai nos conduzir a errar, e nós temos que buscar no Senhor, todos os dias, a estatura de homens e mulheres perfeitos. Nós nunca vamos alcançar isso até o Senhor nos buscar, mas nós devemos morrer tentando. Toda vez que nós errarmos, toda vez que nós murmurarmos, toda vez que nós negligenciarmos o que o Senhor está fazendo por nós, nós devemos lembrar do que Tiago nos diz: estejam alegres, estejam alegres, para que nós possamos parecer perfeitos e íntegros, e nada irá nos faltar. Ontem, eu havia chegado cedo para dar um atendimento, e antes do atendimento, de repente entrou uma pessoa na minha sala, e ela havia, no período da noite, perdido um ente querido, e eu comecei a conversar com ela. Eu disse para ela assim, falei assim: olha, sabe por que do sofrimento? Porque o ser humano não foi feito para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Nós vemos uma pessoa que nós temos convicção da salvação dela, pelos seus atos de justiça, pelos seus frutos de justiça, e nós olhamos ela deitada, sem movimento, morta, e nós sofremos com aquilo, mesmo sabendo que ela está bem, que ela está com o Senhor. Nós sofremos por quê? Porque o ser humano não foi feito para a morte. Mas até mesmo na morte existe alegria, por saber que a pessoa está com Deus, se ela assim for chamada. Até diante da pior situação do ser humano, nós devemos olhar e nos alegrar, porque o Senhor tem um propósito em tudo. Tiago quer deixar para você uma palavra de esperança, dizendo para você que você não precisa esmorecer, que você não precisa se chatear, que mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor estará ali com você. Tiago está querendo dizer para você: entenda, Cristo é o suficiente para a sua vida. O que vier além disso, o Senhor estará te dando com alegria. Esteja satisfeito, independente da situação. E eu quero te encerrar te dizendo uma coisa: estar satisfeito nas provações, estar satisfeito nas tribulações, não significa, mais uma vez eu repito, querer permanecer nelas. Significa que nós estaremos lutando para sair de todas elas. Mas existe uma certeza, que por mais demorada que seja, ela vai passar. Essa situação irá passar, e nós iremos poder dizer que o Senhor esteve conosco em todo o tempo. O Senhor cuidou de nós em todo o tempo. Por isso, meus irmãos, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, se alegre em Deus. Tenha suas esperanças renovadas em Deus, porque é Ele quem cuida de você. Não olhe para a força do seu braço, não olhe para a sua capacidade, apenas esteja satisfeito em Deus. Amém? Se coloque de pé.